Meu filho, Samuel, de 4 anos. E o Beth Takeda, que é a minha página. Bom, gente, vamos começar já, porque o Insta dá 1 hora, né? E aí depois cai a conexão. E aí o pessoal vai entrando e a gente então vai se falando. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocando, que aí meu marido tá olhando também do outro lado. Ele vai estar me ajudando a sinalizar se tem alguma pergunta mais pontual, para que eu possa, então, falar com vocês, tá bom? Bom, então, sejam super bem-vindos a essa live. Tô muito feliz de receber vocês aqui. Nossa, pra mim é uma honra muito grande. Eu super me programo também, estudo, né, a respeito do assunto. E eu adoro falar sobre o desenvolvimento das crianças. Vou tirar um pouco meu óculos só pra não ficar dando esse reflexo. E depois, na hora de ler, eu dou uma olhada. Bom, a temática hoje, como vocês já viram, é disciplina de filhos segundo a Bíblia. Gente, é um tema polêmico. Não sei se vocês sabem, mas é um tema polêmico. A Dani entrou. Oi, Dani, tudo bem? E o quanto muitos pais cristãos me perguntam, né, a respeito de que a Bíblia fala de disciplina de filhos. E eu escrevi um artigo, tá no meu site, já tá liberado. Dei uma lida depois na íntegra, tá muito legal. E aí, depois de tantas conversas, eu resolvi fazer uma live sobre isso, para então refletirmos, né, e pensarmos a respeito dessas questões. Vou me apresentar, eu sou a Beth Takeda, para quem não me conhece. Eu sou mãe do Samuel, de 4 anos, sou casada com o Alexandre Tadashi, que também tá aqui. E a minha formação é que eu sou mestre em Ciências Humanas, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou neuroeducadora. E eu escrevo artigos sobre o desenvolvimento da criança, sobre relacionamento entre os seus familiares, o relacionamento da pessoa, de maneira geral, em todos os ambientes. Como eu estudo o relacionamento das pessoas, então eu foco muito na humanidade mesmo, né? E eu gosto de estar pontuando essas questões sobre a criança. Bom, fiz até um roteirinho aqui, para eu não me perder, né? Pra gente, então, começar a pensar nessa temática, gente, eu sei que Provérbios tem vários versículos, assim, chocantes, que você fala, uau, e agora, né, o que fazer? Mas vamos começar. Primeiro, eu gostaria, como eu escrevi um livro a respeito da infância e educação, construção e representação imagética. Esse livro, ele traz informações a respeito da imagem, da figura, de símbolos de épocas passadas. Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas usar chapéu, bengala e um casaco, assim, daqueles preto até o chão, só quem podia ter essas vestimentas eram os professores do século XVI. E por quê? Porque era para diferenciar mesmo o professor, o mestre, que eles chamavam, né, dos alunos. Então, quando uma pessoa andava na rua com essas vestimentas, todo mundo sabia, olha, o professor tá passando ali. Existia muito isso na antiguidade, nos tempos passados. Símbolos mesmo para identificar uma classe social, moradia. Quem já ouviu falar daquela frase, né? Que você não tem eira nem beira, por exemplo. Eu aprendi isso numa viagem pro Nordeste, que eira nem beira, por exemplo, eram pessoas que não tinham umas coisas na casa, por exemplo, eira e beira mesmo, só tinha que era da nobreza. Então existia muito esses simbolismos na antiguidade. Então é importante a gente focar nessas questões históricas, sociais, para a gente poder entender a evolução da humanidade. O que aconteceu, como que a gente realmente entende hoje as questões. Então, tudo é símbolo. Tudo bem que hoje, quando a gente vai em algumas festas, às vezes no convite está dizendo que tipo de roupa colocar, né? Traje a rigor, por exemplo, enfim, baile. Mas são coisas específicas para alguns momentos. Mas nenhum professor hoje precisa necessariamente colocar um chapéu na cabeça para ser identificado como professor. A gente até usa chapéu para algumas ocasiões, mas não para identificar uma qualidade de uma pessoa, por exemplo, específica, tá? Por isso que é importante pensar nessas questões históricas e sociais, entre outros pontos. Voltando para a Bíblia agora, eu quero apresentar uma questão histórico-social também da época, que fala no Novo Testamento de Corinto. O que fala lá, por exemplo, das mulheres? Então, como Corinto era uma cidade de passagem, muitos viajantes, eles passavam ali e ficavam um tempo. Então, eles iam procurar algumas prostitutas para se divertir. E as prostitutas dessa cidade,
elas eram carecas. Elas não tinham cabelo. E aí eles sabiam quem era, então eles se identificavam através disso, né? Quem tem cabelo não é, quem tem cabelo é. Mas e aquelas que queriam desistir dessa vida? O que fazer? Porque o cabelo demora tanto pra crescer. Faz o quê? Uma dica, usava véu. Colocava o véu na cabeça pra dizer que saiu dessa vida e que não quer mais. Que quer seguir Jesus, quer fazer outras coisas. Então, quando eles percebiam que essas mulheres usavam véu, eles não iam atrás. Porque já sabem que elas optaram por outro caminho. Então, percebe que é um simbolismo? Hoje a gente usa véu quando a gente rapa a nossa cabeça, não sei, só quem quiser. Mas não existe mais esse simbolismo hoje, na atualidade, para as mulheres, por exemplo, que saem da prostituição, enfim. Não, elas saem simplesmente e refazem a vida, ok. Ou fazem outras coisas. Então, são simbolismos também. Então, é importante a gente pensar nas questões, tanto dos nossos antepassados, quanto da Bíblia, em relação a questões simbólicas e históricos-sociais. Então, colocando vocês nesse cenário, já para que vocês possam, então, já identificando na história algumas coisas, sei que vem na cabeça, então, os avós, bisavós, vamos pensar, então, num versículo lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 e 7, que diz o seguinte: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te." Percebe que esse versículo é uma constância. Esse ensino é algo diário, toda hora. Deitando, sentando, então, a Bíblia já nos mostra um caminho ideal de como nós temos que acompanhar, que disciplinar os nossos filhos. Que disciplina quer dizer isso? Correção, instrução, mostrar o caminho, estar junto. Então, lá em Deuteronômios, bem no Velho Testamento, já tinha essa mensagem. Então, quando você levantar, quando você deitar, quando você andar pelo caminho, essas 3 palavras indicam uma constância, uma continuidade. Estar junto, estar presente sempre. Porque são atividades do nosso cotidiano. A gente dorme, a gente levanta, a gente anda. E a criança junto aprendendo. Então, fiquem com esse versículo na cabeça. Agora, vamos adentrar, então, mergulhar no que diz lá em Provérbios, tá bom? Em todos os versículos que falam sobre a famosa vara, que todo mundo fala, e agora? Mas a Bíblia manda bater. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso pra mim. Vamos pensar, a Bíblia não manda bater. Tem algumas instruções aqui, vamos entender? Olha só. Provérbios 13, 24 fala assim: "Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo." Esse outro Provérbios tá em 22:15, fala assim: "A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela." Esse é outro versículo de Provérbios, ok? Provérbios 23, de 13 a 14, fala assim: "Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura." Ok. Outro Provérbios 29:15 fala assim: "A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe." Percebe que todos esses versículos de Provérbios, ele traz menção do uso da vara, certo? E ele reforça esses pontos. Esse tipo de disciplina ele era empregado para o povo judeu. Em primeiro lugar, esse é o ponto histórico. Quando fala castigo com a vara, é para eles. Então, pensando em uma época onde a lei de Moisés, gente, era autoridade, ou seja, olho por olho, dente por dente. Você bateu, eu te bato. Você matou alguém, você morre. Então, existia esse cenário histórico. Vão percebendo essas questões. O livro de Provérbios, gente, eles são conselhos de pessoas que tinham mais experiências, que aprenderam com a vida e acreditavam que este era um dos caminhos, por isso das instruções. E o livro do Tadashi, que é teólogo, né, que ele trouxe sobre as perspectivas de Patterson Kostenberg, fala o seguinte sobre provérbios, que são ditos breves e fáceis de memorizar acerca do verdadeiro estado das coisas, percebido e apreendido pela observação humana ao longo do extenso período de experiência. Vamos dar uma pausa aqui então, nesse contexto da vara. O conceito de infância, como eu estudei muito sobre isso, ele diz o seguinte, que ele foi
foi descoberto no século XIII. Ou seja, o que é isso, Beth? Conceito do termo infância? Que a criança, gente, ela era desconhecida nos seus direitos, nos seus deveres, ninguém sabia como ela se desenvolvia. Então, a criança nascia, a mortalidade era muito grande. Na antiguidade e na Idade Média, por exemplo. E o que acontecia? Morria a criança, mas outro vai vir. Essa é a mentalidade das pessoas. Porque eles não tinham essa noção de cuidado mesmo, né? Da criança recém-nascida. Então, é importante pensar nesse ponto. Isso daqui foi escrito antes do século XII, ok? 12, 13, que é quando a criança, seu direito foi descoberto. E aí os pais, principalmente de Roma, eles tinham o direito de abandonar a criança se ele quisesse. Nasceu uma criança, se ele olhasse para ela e falasse não quero, ele podia jogar mesmo na rua. E as feras iam lá e matavam essa criança. Olha como era a realidade das crianças. E isso aqui foi escrito antes do século XIII. Eu tô marcando isso para que vocês possam, então, me acompanhar nessas questões da reflexão da história. E aí, quando a gente percebe que a infância, então, ela foi descoberta no século XIII, eles começaram a... Philippe Arriet, que é um pensador, ele trouxe essa ideia de que... Por que isso foi observado? Porque começou a aparecer imagens das crianças em quadros, obras pictográficas dos pintores, porque antes não existia. O máximo que eles faziam na Idade Média era desenhar Jesus no colo de Maria, mas com uma cara de vovozinho. Ele era pequenininho, mas com uma cara de vovozinho, porque eles não tinham essa noção da infância. Então, percebe que essa vivência que Provérbios traz era para uma época onde eles não sabiam como lidar com criança. Ah, faz bagunça, bate, pega a vara, vai lá, poft. Ué, são o quê? Conceitos, experiências humanas, observações humanas. Por isso de Provérbios. Que eles achavam que esse era o melhor caminho, porque a criança não para. O que fazer para parar? Mostra uma vara para ela para ver se ela não para. Claro que ela para, porque é um ser inteligente, dotado de inteligência. Somos assim, humanos. E ela vai parar. Mas ela não vai aprender. Por quê? Como que ela aprende? Lembra lá em Deuteronômio? Andando pelo caminho, conversando, estando junto com o pai que está ali instruindo. Então é importante a gente pensar nessa questão. Logo, a vara tem a função de guiar e direcionar para um caminho que o guia já conhece, mostrando, apontando, estando ali, não sapecando na criança, batendo na criança. Não é esse o caminho. Então, se você optou por isso, guarde todos esses utensílios, gente, e use a linguagem. Se os pais soubessem o quanto a fala desenvolve o pensamento de um ser, de uma criança, eles começavam a falar desde a barriga. Desde o momento em que sentiu vontade de engravidar, começa a falar. Né? Começa a falar com o espermatozoidezinho, porque é importante a fala. E quando você fala, você instrui, você mostra, você está presente, você não afasta. A agressão afasta. Então é importante a gente pensar nessas questões e o quanto isso é importante notar. Então no século 17, 18 mais ou menos, 16, 17... houve o desenvolvimento da infância, ou seja, na modernidade. Foi quando surgiram todos os pensadores que trouxeram ideias a respeito do desenvolvimento, então, da criança. Que sentido, Beth? Como elas pensam? Que tipo de ambiente eu tenho que organizar para essas crianças, para que elas possam, então, pegar um objeto, pôr na boca? E aí começou a surgir as questões mais para frente de Freud, que é a fase oral, que sente o mundo através da boca. Então, tudo isso os pensadores trouxeram de novidades pra gente, percebe? Que não existia na antiguidade, gente. Então, ninguém sabia como fazer, como conduzir uma disciplina para as crianças. Então, nós temos hoje esse caminho maravilhoso que a gente pode nos apropriar desses momentos, desses ensinamentos, de diversas ferramentas, para que possam nos ajudar a olhar os nossos filhos. Então, a dica que eu dou é o seguinte: antes de você engravidar, ou querer engravidar, não vai no ginecologista, não. Porque ali é fácil, você vai e pronto. Você tem que estudar, ir atrás de saber como uma criança se desenvolve, para que o pai que vai nascer e a mãe também possam estar instruídos a respeito de como lidar com as fases de desenvolvimento, aquele bebezinho fofinho, cheiroso, gostoso, de repente com 2 anos vira aquele negócio terrível, que solta fogo, que parece que, meu Deus, e agora o que fazer? Isso vai sair correndo. Mas não, é uma fase de a criança descobrir o mundo. E ela, gente, aquele pacotinho veio cheio de emoções, traços de personalidade,
temperamentos, e que assim, ela vem recheada por isso, temperada com essas coisas. E a gente não sabe como que ela vem. Por quê? Porque a genética a gente não consegue descobrir olhando. Só se você fizer um exame pra saber o que que tem. O exame genético, o que que veio. Mas antes disso, não. Então, todo mundo vai sair fazendo exame na criança aí genética pra saber o que que ela tem, né? Não. Então, a gente precisa direcionar essas questões da criança. Por isso que elas nos surpreendem com as suas falas, com seus momentos, com as suas curiosidades, também com as suas birras. Que elas fazem naqueles momentos que a gente menos deseja, né? Que a gente tá... Parece que vem naquele momento que você fala, não, eu não... Nossa, eu tô com tanta pressa, meu Deus. Então, percebe que a pressa, ela não ajuda em nada. Eu preciso instruir essa criança com tempo. E eu sei que eu sou um pouco radical na minha fala, gente. Tem até um artigo meu que eu escrevi, ter ou não ter filhos. Mas assim, se você acha que você não tem paciência e que você já sabe que você não tem tempo, não tenha filhos. Não tenha, sabe por quê? Porque filho, ele demanda tempo. Muito, não é pouco não, é muito tempo, muito mesmo. Porque ele quer atenção, e aí quando ele pede a atenção, ele não vem falar com 2 anos fofinho assim, mamãe, eu quero a sua atenção. Primeiro que a linguagem está sendo estruturada. Então sabe como ele fala? Gritando, jogando as coisas em você, aí você acha que tá te provocando, ele não tá te provocando. Ele tá conversando, e a maneira dele conversar e se expressar é assim. Então, é importante a gente pensar nesses pontos. Então, olhe para dentro de você, se refaça primeiro, se reconstrói, para que você possa, então, seguir na construção dessa vidinha. Então, por isso que é importante a gente pensar todas essas instruções da Bíblia. E olha, gente, o que fala, eu amo esse versículo em Provérbios 31, 26, que fala assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Olha que coisa maravilhosa, gente, que ensinamento. Quem não gosta de ser ensinado com sabedoria? Vou colocar você agora numa situação. Você entrou num trabalho para executar suas tarefas, tudo é um trabalho novo, aí o seu chefe vem falando com toda a insensatez do mundo e sem amor algum, o seu coração vai ficar normal? Vai acelerar, você vai ficar meio aflito. Nossa, a pessoa já me recebe desse jeito, meu Deus do céu. Ai, você já vai ficar aflito, intrigada com aquela situação. E você é adulto. Teoricamente, seu cérebro já está desenvolvido e você consegue lidar com essas questões. Agora, por que a gente tenta, então, exigir essas coisas das crianças? De querer que elas se relacionem bem, sendo que a gente aprende, o relacionamento se aprende, o ser humano, ele não nasce andando, gente, sabendo falar e conversando com as pessoas, fazendo network, não nasce. O ser humano, ele nasce super, totalmente dependente. Se você deixar o bebezinho ali ao léu, ele morre de fome se você não der comida. Se você não der um abrigo, não tirá-lo do frio, por exemplo. Então, nós somos super dependentes quando nascemos. E Deus é tão poderoso e sábio que Ele trouxe-nos a vida para que nós pudéssemos precisar da ajuda do outro, para poder caminhar nesse mundo, conversar com as pessoas. Mas a maneira que a gente vai se relacionar com essas pessoas é a maneira que a criança vai aprender. Se você grita, a criança grita, gente. Não adianta falar, ai, meu filho grita tanto, não sei com que ele aprendeu, com quem será que ele aprendeu? Em algum ambiente que ele tá passando. Então, assim, se a gente é desrespeitoso, a criança vai ser desrespeitosa. Então, não existe outro caminho. Lembra, o caminho é o caminho junto. Se você tá instruindo, a criança vai ser instruída. Agora, se você ficar muito tempo longe da criança, porque o seu trabalho demanda muito e você ficar muito longe, é um preço a se pagar. Porque a criança que vai ficar com babá, ou com vizinhos, ou com outras pessoas, gente, ela vai aprender outras coisas que não vai estar aos seus olhos. Então, existe um preço a se pagar mesmo nas nossas escolhas. Então, por isso que é importante a gente pensar nessas questões. Com quem estão os nossos filhos? Com quem eu quero que eles estejam? Será que... Para ter filhos, gente, precisa planejar. É igual uma viagem que você vai fazer. Você pensa no lugar que você vai, você faz as suas anotações. E aí, você pensa em todo o trajeto. E por que em filhos a gente não consegue pensar nesse trajeto? Como que eu vou fazer com o meu emprego, com o meu trabalho? Porque ele precisa de instrução. Ele precisa de mim. Então, como que eu vou fazer quando eu não vou estar com ele, por exemplo?
Então é importante a gente pensar nesses pontos, tá? E olha só que versículo, agora indo pro Novo Testamento, que versículo maravilhoso, que fala em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aí eu fico pensando naqueles pais muito punitivos e grosseiros, e pais assim, muito que não olha para as necessidades da criança. E aí provoca a ira sim dele, porque a criança que é muito punida, a criança que tem pais muito agressivos, irritados o tempo todo, é uma criança que vai se desencorajando a todo momento. Começa a internalizar informações assim, tudo que eu faço não é bom. Nossa, ele sempre me bate, ele sempre me põe pra baixo, fala palavras horríveis pra mim, que eu não sei fazer mesmo. Nossa, como você é burro! Meu Deus do céu, que coisa horrível! Tudo isso vai, gente, sim, entrando na mente da criança, na nossa mente. Então, a gente vai internalizando essas coisas. Tem pai que fala assim, mas ele fica normal depois comigo, no dia seguinte. Ok, porque você cuida dele, você é o pai dele, ele vai ter quem para direcionar? Mas isso vai ficando na memória. E sabe, lá na frente, na fase adulta, gente, o preço é muito alto. É altíssimo a se pagar. Porque isso reverte, sabe no quê? Em baixa autoestima, em impotência, incapacidade, crianças que não podem, crianças que não conseguem, adultos que vão olhar uma situação e já vão dizer, eu não sei fazer. Não vai nem tentar, mas por quê? Porque foi colocado nessa situação todo momento. Com essas palavras, com essas expressões. Então, é muito importante a gente pensar no que nós queremos para os nossos filhos. Tenha paciência, gente. É importante isso. Eles não nascem sabendo. Eles são crianças que precisam ser moldados. Pensa no... Ai, Deus deixou umas mensagens maravilhosas pra gente. Pensa no barro ali. Quem tem domínio sobre esse barro, gente, é o oleiro. É quem tá por trás. Então, você, pai, mãe, família, é oleiro. A criança é esse barrozinho que precisa da sua instrução ali, do seu molde, de estar ali montando, construindo. E sabe como que ela vai se construir? Através das vivências, através do que você traz para ela de vivência, de experiência, de atenção ou não, de sentimentos, de emoções. E sabe, as emoções, gente, a gente não aprendeu na escola sobre educação socioemocional, educação emocional. Não, muito pelo contrário, a gente tinha que se virar. Mas hoje existem muitos projetos sobre isso. Então, é importante a gente pensar, porque eu vou falar numa próxima live sobre isso, né? Como trazer, então, ferramentas para trabalhar essas questões. E os pais são os melhores instrutores para isso. Porque quando a criança observa o pai irritado, irado, a criança vai repetir. Agora, a maneira como o pai, então, vai direcionando essa sua raiva, essa sua emoção, é a maneira que a criança vai fazer. A criança vê, a criança faz. É observação, é imitação. E Aristóteles, na antiguidade, já falava sobre isso. Que as crianças imitam e elas vão ser isso no futuro, elas vão fazer. Então é importante a gente pensar nessas questões. E o outro versículo que eu gosto também de Provérbios é o 22:6, que eu sei que vocês conhecem de cor, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. É literalmente no caminho. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, gente, sabe por que é importante esse versículo? Pelo seguinte, a criança ela é muito dependente dos pais. Só que chega na adolescência, ela vai, se distanciando. E quando esse adolescente percebe que esse pai cristão, por exemplo, ele não faz jus ao que ele aprende na igreja, na Bíblia, isso vai perdendo a conexão com o filho adolescente. Por que na igreja ele é tão generoso e gentil com os irmãos, manda beijo, dá a paz do Senhor, fofinho, alegre, e em casa é grosseiro, é estúpido, não fala direito com a mãe, não fala direito com os filhos? Percebe que não tem conexão isso? E todas aquelas bem-aventuranças que Jesus fala, tem que ser pacificador, como é que é? Manso, e aí? Onde que fica isso? Os pais são exemplo dos filhos. Só que se isso não acontece na infância, chegando na adolescência, gente, olha, é o preço alto também. Que eles cobram, porque eles falam, mas você não faz, mas você não faz jus ao que eu ouço ali na igreja, na Bíblia.
A Bíblia ensina essas coisas, mas por que você não é comigo assim? Isso é uma lógica, gente. Então é importante instruir as crianças e não adianta achar que 2 horas, uma vez por semana na igreja, uma criança pequena vai aprender passos sobre Jesus. Ela vai ouvir e vai internalizar alguns conceitos, mas ela aprende mesmo, gente, é em casa, olhando os pais fazerem. E os pais, eles têm que estar junto ali, reforçando essa ideia da escola dominical, dos professores. Eu sei que os professores fazem um monte de atividades fofinhas, levam recursos didáticos, ferramentas, fantoches fofinhos, imagens. Nossa, se esforçam para levar atividades. Mas o pai nem pergunta depois o que a criança viu na sala. Às vezes o pai tá tão desesperado e interessado em enfiar a criança na sala, porque é o melhor louvor dele que tá tocando, ele precisa estar lá, e deixa a criança chorando muitas vezes na sala. Só que esse é o momento seu e da criança. Ampare teu filho. Tudo bem de você perder um louvor que você gosta, você pode ouvir depois. O teu filho é prioridade. É importante estar com ele, eu estou aqui com você, essa aula vai ser interessante para você. Calma, olha que legal. Então ele vai sentir um apoio. Sabe aquele apoio que você ora pedindo de Jesus? Um consolo, um conforto. Ai, Senhor, é a rocha minha, é meu escudo, é meu protetor. Então, isso as crianças esperam de você. O que você espera de Deus, a criança espera de você. Esse alicerce, esse consolo, essa vontade de estar perto, essa proteção. Então, olhe para o seu filho como se fosse isso, mostrando o caminho. É claro que a gente não está falando daqueles pais permissivos. Porque como eu falo que a criança está em desenvolvimento, é uma criança que ainda está aprendendo sobre o mundo. Ou seja, pais permissivos são aqueles pais que deixam a criança fazer o que quer. Ai, pode ir, vai. Ai, pra onde você quer ir? Pra tal lugar? Vai. Nem sabe se é bom pra criança ou não. A criança às vezes quer tudo e o pai compra tudo que ela quer. Não mostra o que é importante, o que não é. E esse lado também não é o ideal. Nem o lado punitivo de vara e nem o lado da permissividade de a criança faz o que quer, dá tapa na cara do pai, puxa o cabelo do pai, tá tudo bem. Não. Se a criança puxou o cabelo, não precisa puxar o cabelo dela. Só fala pra ela que não é legal, que quando puxa o cabelo machuca o outro. Ela precisa ser informada disso. Olha, você puxou meu cabelo, me machucou. Não é legal fazer isso. Não é legal. Então, por favor, não faça isso. Aos poucos, instruindo. Lembra do Deuteronômio que fala? Todo dia, toda hora. Quando for dormir, quando acorda. É mostrar pra ela. Ela não sabe, gente. Ela não nasceu sabendo dessas coisas. Agora, se o pai deixar ir, que fofinho, ela vai continuar fazendo. Você riu, você achou legal. Mas aí, quando cresce, vai fazer isso e o pai não vai gostar? E aí é importante pensar também nessas questões, né? Não é importante deixar a criança fazer o que quer. É importante também o caminho. Sinalizar, eu estou aqui com você, vamos lá, isso. É legal fazer isso, não é legal desrespeitar as pessoas. E sempre conversar. Sempre estar junto, né? E aí, gente, eu trago também uma citação em Efésios 5:21, que fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo, depois vocês podem visualizar na Bíblia, ele é muito importante, porque às vezes a gente fala essa questão da sujeição, da mutualidade, só entre os adultos e entre as pessoas da igreja. E não é. É entre pais e filhos. Porque essas instruções aqui de Paulo fala primeiro lá em cima sobre pai para não irar os filhos. E aí vai vindo sobre algumas instruções das mulheres, das esposas. E aí chega nessa citação aqui. Que é importante porque às vezes os pais acham que não devem pedir perdão para os filhos. Isso é um erro. Porque os filhos só aprendem a pedir perdão quando eles ouvem os pais também praticando isso. E às vezes a gente erra também, gente. A gente não sabe tudo. Eu erro, você erra, a gente passa, a gente escorrega na vida. Só que o que acontece? É importante a gente saber que a gente tem a quem pedir perdão, que é pro Senhor, Jesus. E as crianças, quando elas veem que os pais erraram, os pais podem chegar. De repente o pai foi muito bruto, foi grosseiro. Às vezes o pai, sem querer pedir perdão, já fala assim: ai, mas você mereceu, viu? Ai, mas... Poxa, vamos mudar essa fala. Filho, eu sei que papai foi grosseiro com você, eu não tinha entendido o que você tinha falado. Você veio com uma fala e eu nem perguntei pra você
o que aconteceu, eu já fui logo te culpando e falando, ai, com certeza foi você que provocou tudo isso. Nossa, você é briguento mesmo. Isso é rotular as crianças, não é legal. E se você percebeu que você fez isso, chegue lá com o teu filho, peça perdão pra ele, fala, querido, eu não tinha que ter ido por esse caminho, você me perdoa? Vamos começar? Que tal? Eu gostaria de saber o que aconteceu. Isso é importante, gente, para uma solidificação mesmo nos relacionamentos das famílias. E a criança vai tendo, gente, vendo em você um exemplo incrível de pais. Extraordinário, é isso que vai ficar para ela. Meu pai é bondoso, meu pai e minha mãe é amoroso, minha família se importa comigo, com o que eu sinto, com o que aconteceu. É importante a gente pensar. E não já ir rotulando as crianças, só porque às vezes a gente sabe que eles mesmo batem em alguns momentos, porque eles estão em alguma situação de conflito. Então eles vão reagir assim. E é importante a gente estar junto, conversando, perguntando, o que está acontecendo? Me conta, eu tô aqui para te ouvir. E se você, mas aí Beth, você fala assim, Beth, mas e agora que ele já cresceu, e aí, nossa, não consegui fazer tudo isso, já tá adolescente, a gente tem uma situação de conflito terrível. Vamos começar, vamos recomeçar. É claro que ele ficou a vida toda de um jeito, não é no dia seguinte que ele vai, opa, vou ter que me transformar. Não, gente, é um tempo também pra ele poder entender, pra ficha cair. Falar, uau, meu pai mudou, poxa, tá. E aí vai confrontar em alguns momentos? Vai, claro. Mas é um tempo, gente, é o tempo para melhorar. Olha essa questão da pandemia, por exemplo. No dia seguinte, quando foi pedido para todo mundo colocar máscara, todo mundo colocou? Não, o povo foi resistente, não quis, ficou... Mas é uma questão de tempo para as pessoas começarem a entender. E claro, né? O adulto percebe que muitas mortes aconteceram, corre. Mas a criança, a gente precisa instruir, mostrar o que é importante, que nós estamos aqui presente. A criança, ela conta com você. E ela espera contar com você. Ela espera que você a instrua. Mostre o caminho. E não é uma vez, duas, três. É uma vida. Então, um bebê, por exemplo, ele tá no chão, ele vai pôr tudo na boca. Então também que bate na mão. Ai, para, gente, ele não sabe. Ele vai pôr porque ele conhece o mundo pela boca. Primeira coisa que ele colocou na boca quando ele tava com fome era o leite da mãe. Ou da mamadeira. Saciou a fome, ele falou, uau, a boca me traz conhecimento, então eu vou pôr coisas na boca para eu conhecer. Mas o que eu faço então, Beth? Coloca coisas que ele possa pôr na boca, né? Então o adulto tem que tirar a criança de lá. Que o bebezinho que tá engatinhando não vai sair andando fofinho e, eu vou sair daqui porque essas coisas eu não posso pôr na boca. Jamais vai fazer isso. O adulto pega no colo e leva em locais onde o bebê possa, então, conhecer o mundo, os chocalhos fofinhos, aqueles mordedores, os objetos de pano, livros, bolinha. Experimentando, ele vai, pô. E ele vai sentir. E outra coisa é que ele ainda acha que está no estado de simbiose com a mãe. O que que é isso? Que ele ainda tá juntinho. É como se fosse uma gelatina gigante, tá todo mundo grudadinho. Com 1 ano e pouquinho, 2 anos mais ou menos, que ele se percebe que é uma pessoa. Oi? Então, é isso mesmo. Então, como que eu posso exigir um conhecimento de um ser que nem sabe que existe ainda? Ele sabe que tá ali, mas não sabe que ele é uma pessoa e que os outros são outras. Ainda não. Então, tem tomadas na sua casa? Tem, então põe uma proteção ali, porque ele vai querer colocar o dedinho ou não. Mas se for bater na mão? Não. Você vai falar, não pode, põe a proteção, vai chegar um momento que ele não vai mais nem querer colocar e vai esquecer. E a criança é curiosa por natureza. Então, deixa a criança olhar algumas coisas, claro, não as coisas perigosas, e depois que ela se saciar, ok, ela vai ver outras coisas. Mas prepare ambientes para que a criança possa, então, ela possa interagir. Porque se não tiver, a criança vai mexer no que não pode. Porque você não disse pra ela o que pode, entende? Então é importante falar o que pode. Pode. Então ela vai ter caminhos e maneiras de se desenvolver. Então essa questão de pedido de perdão dos filhos é muito importante. E o apóstolo Paulo nos trouxe ricamente essa ideia, essas instruções de que isso pode ser feito, de que isso é importante. Não é porque você é adulto que você manda e ele tem que obedecer. Isso não existe. Você está ali para ajudá-lo a entender esse caminho de muitas mudanças e que você entendeu. E às vezes o caminho que você percorreu não é a maneira que você quer sobreviver, a maneira que você quer viver é outra. Então é importante você pensar como que você quer construir essa sua relação sólida com os teus filhos,
A partir do entendimento, então, desses conceitos, de que a criança está em desenvolvimento, ela não sabe fazer as coisas ainda, ela precisa do outro. E uma coisa que eu tava até conversando com a Tadashi, com a Paty, minha irmã, a Larissa, até que tá fazendo a Lari, tá aqui, minha sobrinha. Ela ficou responsável de fazer um neurônio pra mim, de biscuit, que ela faz biscuit. Coisinhas com biscuit. E aí, eu tava estudando a respeito dos neurônios, né, desenvolvimento, como é que acontece. E Deus é tão perfeito que até pra gente ter conexões neurais, precisa de 2 neurônios, não um só. Sempre 2. Ali para que as sinapses possam acontecer, essas mensagens dos neurotransmissores possam existir. Quando tem, então, um estímulo forte, aí sim há essa conexão entre eles. Mas percebe que precisa de 2? Olha que coisa magnífica. Sempre. E nós temos bilhões de neurônios. Pensa aqueles 2 o tempo inteiro se conectando e fazendo toda essa questão do aprendizado. Por isso que é importante você olhar pro teu filho e falar, você precisa de mim, e eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te mostrar. Eu sei, gente, que a gente chega cansado muitas vezes. Nossa, que eu tô esgotado, que aquela birra daquela criança, aquela malcriação, nossa, fez com que eu fosse lá às alturas e voltasse. Então saia do ambiente, vai tomar uma água, respira fundo, porque o seu cérebro precisa de oxigênio, ele precisa se renovar. Toma um banho, peça ajuda pra quem tá perto de você e fala, dá um tempo pra ele também se acalmar. Ele se acalma, você se acalma. Então é importante a gente pensar nesses pontos de que todos precisam se acalmar. Então por isso que a gente precisa pensar em ferramentas também, né? Tô só olhando aqui o tempo. Pra que a gente possa ajudar os nossos filhos. Aí depois que você voltou tranquilo, tomou uma água, tomou um café, respirou, vai ali, retoma essa situação. Às vezes Samuel tá num estado de estresse tão grande, gente, porque eles não sabem ainda lidar com as emoções, que a pior coisa que a gente faz é bater de frente, ficar falando, aí gritaria, igual 2 adultos discutindo. Já viu dos adultos? Não sei se você já participou de alguma discussão com alguém. O outro fala e você fala, você grita. Você não chega a lugar nenhum nesse momento. Quando os 2 estão calmos, aí nós conseguimos resolver as situações e os problemas. Com a criança é assim. Quando a criança gritou, chorou, deixa ela se acalmar. Não fica falando, você tem que fazer isso. Não dá pra instruir uma criança quando ela tá irritadíssima. Não dá. Tem que esperar ela se acalmar. Quando ela se acalmar, você vai lá e retoma. É importante sempre retomar essa situação. Muito importante. E ela vai lembrar. Então você fala, olha, o que você fez não achei legal. Como é que a gente pode fazer pra gente melhorar esses momentos? O que a mamãe precisa fazer pra te ajudar? E aí você me conta, e que aí a gente vai organizando o nosso ambiente. A gente precisa estar vivendo num ambiente tranquilo, aqui harmonioso. Mas essa maneira de ficar gritando e brigando não é o melhor caminho. E a criança vai percebendo. E no final do dia, faz um balanço do dia. Fala pra ela, nossa, você foi tão respeitoso hoje. Você percebeu que as regras, elas existem, elas foram cumpridas, os nossos combinados. Você teve os seus momentos. E olha que legal, porque a criança percebe que você percebe. Então, ela se sente encorajada por você. E não sempre, você nunca foi respeitoso. Você fez uma coisinha, pronto, já não foi respeitoso. Não, de jeito nenhum. É importante a gente encorajar a criança para que ela consiga ser e se manter respeitosa a todo momento. E aí, gente, eu amo também esse versículo de Mateus 19:14, que fala assim, então disse Jesus, a figura maravilhosa, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam. Todo mundo conhece, né, esse versículo? Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Com esse versículo eu vejo quanto Jesus traçou um caminho de liberdade para essas crianças. E disse para elas assim, olha, vocês podem, sim, aprender sobre mim, você pode aprender sobre as coisas. E percebe que eram os adultos que estavam segurando, mas não porque eles queriam os discípulos, falando, peraí, pais, não tragam nessas crianças, elas são tão bagunceiras, elas não param de pular, porque isso é o natural das crianças. O mestre está tão ocupado com coisas mais importantes, leva essas crianças daqui. Provavelmente eles estavam com instruções dos filósofos da antiguidade, porque Platão falava um pouco disso, de que as crianças eram jovenzinhos muito turbulentos e que só atrapalhavam as coisas. Então eles tinham essa mentalidade ainda da época. Mas não, gente, é importante a gente pensar que Jesus, ele abriu passagem para as crianças, assim como ele abriu passagem para as mulheres. Porque as mulheres, quando a gente vê as histórias da Bíblia, na multiplicação dos pães e peixes, fala que foram 5.000, além de mulheres e crianças. Tipo, elas não eram nem contadas na Bíblia, que dirá consideradas.
E aí a gente percebe que as mulheres, elas foram conquistando espaço, né, na sociedade, estão agora trabalhando, ainda que lutando também por seus direitos, mas alcançam cargos de liderança, por exemplo. E aí a história veio e a evolução, né, da humanidade também veio ajudando as mulheres a se colocar. E por que não as crianças, que também teve os seus direitos reconhecidos, a partir do seu descobrimento do sentimento de infância, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente pensar nessas questões de instruir as crianças. E, gente, eu sei que muitos não gostam dessa fala, mas é importante eu colocar porque é o seguinte: os pastores, eles deveriam, sim, levar mensagens no púlpito a respeito de disciplina de filhos. E não ficar mandando bater nas crianças, não existe isso. Eles precisavam não só abrir cursos dentro das igrejas, mas precisavam focar nessas instruções de púlpito mesmo para todo mundo, porque as crianças, quando aquele pastor não tiver, quem vai estar ali é aquela criança que está ouvindo. Porque as crianças, elas são mensagens viventes de um futuro que nós não estaremos. Samuel Liberty falou essa mensagem, eu amo isso, essa frase. E tudo que você instrui o teu filho é essa mensagem que ele vai dar lá na frente. Só que a gente não vê pregação sobre disciplina de filhos, muito pelo contrário, a gente não vê. A gente vê uma coisa ou outra mais focado no adulto, e o adulto às vezes não tem noção de como faz, e parte pra vara. E aí a vara, sabe, eu vou falar uma coisa pra você. A partir do momento que você precisou usar a vara, sabe o que aconteceu? É que você falhou. Falhou e feio. Porque se você olha Deuteronômio que diz, instrui teu filho, caminhando, andando, quando você foi dormir, quando é todo dia, toda hora, junto com ele. Quando você não cumpriu com isso, cara, aí no automático, e porque você precisa resolver uma situação, você vai querer fazer uso. E claro, a criança vai parar, porque ela tem medo. Lembra? É um ser inteligente, olha o bicho. Mostra uma vara para um cachorro para ver se ele fica ali parado. Não vai ficar, ele vai correr. Porque é importante a gente pensar no que nós queremos para os nossos filhos. Eu sempre falo que violência gera violência. Diálogo gera diálogo. Generosidade gera generosidade. E essa fala que a gente precisa instruir as pessoas da igreja. A Bíblia não manda bater nos filhos. Para de falar isso. Para de achar que é isso, que esse é o caminho. Não é isso. É importante a gente pensar o quanto de tempo nós temos que gastar com os nossos filhos. Ah, mas você trabalha tanto na igreja. Nossa, é muito trabalho, é muito isso, muito aquilo. O seu filho é o seu primeiro discípulo. Então, antes de discipular alguém na igreja, opte por estar com o teu filho. Se sobrar tempo, faça isso por alguém da igreja, gente. Porque criança demanda tempo e muito, como eu já falei. Então, não adianta ficar se enchendo de atividade, sendo que você vai deixar algo para trás. E a última coisa que você tem que deixar para trás é o teu filho. Porque é importante que ele te veja como alguém que está instruindo, que tá ali com ele quando ele precisa, e que você sabe o que ele precisa. E a gente só sabe o que o outro precisa quando a gente tá junto. Senão a gente não sabe. É a convivência. Então, às vezes, quando o Tadashi pede uma água, eu já sei que é gelada, porque eu sei que ele gosta. Ou alguma coisa, vocês que têm relacionamentos, por exemplo, vocês sabem. Por quê? Porque é justamente a convivência. Mas a convivência agradável. Então é importante a gente pensar nisso. E aí Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é o quê, gente? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, como que a criança vai aprender sobre essas coisas? Um bebezinho, por exemplo, ele não sabe. Ele não nasce sabendo essas coisas. E amor ensina como? Amando, fazendo, são ações. Como que eu ensino a ter paz, a ter longanimidade, a ser benigno, a ser bom? Sendo bom. Não adianta eu falar, você tem que ser bom, mas eu não sou. E a criança aprende olhando. Pequenininho, bebezinho, ele vai aprender. Então dá pra gente contar essas questões, sim, pras crianças. Dá pra gente, desde bebezinho, instruir as crianças. Contando histórias, estando ali no toque, abraçando. A criança é muito toque, a criança é muito contato olho no olho. Está presente ali, está falando com ela. Então é importante a gente pensar no que Gálatas, né, tá escrito nesse livro sobre essas questões, porque a criança precisa de alguém para instruir. Questão de mansidão.
Como que a criança vai ser manso se na casa dela não tem ninguém manso? Meu Deus! Como que vai fazer, gente? Fica difícil, né? Eu vou te colocar na situação, você é adulto e aí você percebe que no seu trabalho é só briga, gritaria, você sai até com a sua cabeça assim. Meu Deus, nossa, preciso tomar um café. Você sente isso. Imagina a criança, gente, que tá nesse ambiente tóxico todo o tempo. Não é importante. É importante rever. Ai, Beth, mas meus sentimentos, nossa, meu temperamento é tão difícil, o que eu faço? Procure ajuda, é sério. Grupos de apoio, sabe? Vai atrás. Trabalhe dentro de você o seu temperamento. Isso é importante. Gente, por que eu falo isso? Porque eu fiz isso. Vocês acham minha carinha fofinha? Ai, a Beth tão fofinha, amiga. Ai, os elogios que eu sempre recebo. Eu sei que eu sou tudo isso, muito obrigada, mas eu sou muito brava. Em alguns momentos eu tava gritando com o Samuel já. Ai, porque você... Calma, peraí, por que eu tô gritando? Não é ele o culpado, eu preciso me olhar. Não existe culpado também. Olha pra dentro de você, por que você tá gritando? E eu comecei a me refazer e falar, não, calma, eu preciso me ajustar. Tem algum fio em desconexão aqui. Calma. E aí eu comecei, e aí o relacionamento começou a fluir aqui. Comecei a ter percepções, quando eu percebia, então, que a pressão já ia, né? Vamos lá, tá tudo bem. Revezava aqui com o maridão, amor, fica um pouco, vou ali beber uma água, tá tudo bem, gente. Isso não é vergonha pra ninguém. Isso é ótimo, entender que nós precisamos desses tempos positivos também, e a criança também. Então é importante pensar nisso, quanto que nós ajudamos os nossos filhos e nos ajudamos também, sabe? E não ficar, gente, incomodado com o que o outro tá pensando de você. É você e seu filho, você tem que estar pensando o que seu filho tá pensando de você. Às vezes, eu vejo a sociedade, né, de maneira geral, olhando quando uma criança tá fazendo alguma birra ali, né, batendo, gritando. E aí, a mãe já quer, os olhos, né, já caem em cima da mãe. O que essa mãe vai fazer? Nossa, que menino, nossa, como a mãe não disciplina. Gente, ali, você e seu filho, esteja com ele, conectado com ele. E fala, eu estou aqui com você, calma, vamos conversar. O que aconteceu? Por que você tá agindo assim? Vamos lá. É o tempo todo, gente. Até o cérebro, ele é tão sensacional que ele vai internalizando essas informações. E aí, ele vai... interagindo com ele mesmo e com o meio, ouvindo você, isso vai tendo significado para a vida da criança, porque ela está em desenvolvimento. Então não adianta você querer que a criança mude de uma hora para outra, porque não vai acontecer. É igual uma árvore que você quer, que você comeu o fruto e fala, ai, que árvore deliciosa. Alguém teve que plantar aquilo. Foi uma sementinha que teve que pôr na terra ali e ficar acompanhando, pondo água, bonitinho, né? Você é essa pessoa, esse regador. A criança é essa semente. Que ela precisa de você, é sério, ela precisa de água. Ela precisa, e água é o quê? É a sua presença, é a sua companhia, é a sua instrução. Ela precisa estar com você. Você precisa estar com a sua criança, com os seus filhos. Você precisa estar com eles. Tempo com os filhos, gente. É muito importante. Muito importante. Se você não está conseguindo, refaça a sua agenda. Faça um planejamento para isso. Reorganize a sua casa. Converse, faz uma conversa com seu marido, faz conversa com todo mundo. Então é importante pensar em como reorganizar tudo isso, né? Tadashi até colocou aqui, né? Disciplinar é diferente de corrigir. E é verdade, é você tá assim, presente, é você tá ali atuante, gente, e demanda tempo. E demanda muito tempo. Então é importante pensar em tudo isso que eu falei pra vocês. Nossa, quanta coisa, né? A gente deu uma volta lá na antiguidade, depois a gente foi na Idade Moderna, na Idade Média, né? Antes, depois na Moderna. E a gente veio aqui trazendo essas instruções. Que nós podemos, então, seguir com essas questões. Eu amo, gente, eu sou cristã desde o berço. Eu fui criada no Evangelho, fui instruída. Eu participava eu sei de musiquinhas até hoje. Na minha infância, por exemplo. E eu fui ajudante na escola dominical, né, no Ministério Infantil, com 11 anos. Hoje, eu já trabalhei muito tempo com criança, como líder de Ministério Infantil, fazendo projetos, instruindo pais, enfim. E amo as crianças, amo trabalhar com elas, tudo, mas eu já presenciei tanta coisa de pais que, por desespero de ser cuidado mesmo, acaba largando a criança. Então é importante a gente olhar, eu convido você a olhar pra você. Primeiro, como é que tá o seu relacionamento com você mesmo? Você tá bem? Você
Eu sei que às vezes, por vezes, tem vozes assim na nossa cabeça. Ai, mas você nunca fez nada certo. Você cresceu com essas vozes. Então olha pra dentro de você e tira isso, sabe? Vai conversando, porque senão você não vai conseguir olhar pra tua criança e ajudá-la. Então é importante essa caminhada. É importante estar junto. É importante, assim como você quer estar junto de Deus e quer um aconchego, um consolo quando você tá com aquela luta, sabe? Aquela luta mais terrível de todos os tempos, que você não tá suportando e que tá difícil, então a criança passa por isso. Na quantidade que ela consegue, nas suas questões, nas tristezas, nas angústias, ela quer esse conforto que você vai atrás. E ela espera em você esse conforto. Então, por isso que é importante a gente pensar no que a Bíblia nos traz de instruções para os nossos filhos. Então, é tempo, é paciência, é caminhada, é presença, é estar perto, é ouvir, ouvir, ouvir. Não é condenar, não é julgar, não é ficar rotulando os filhos por conta disso ou aquilo. É olhar para tua criança. E sem comparar, gente, as crianças são diferentes. Mesmo tendo a faixa etária, cada um reage diferente. Não dá para esperar que uma criança seja igual a outra. Parte de um monte de questões que eu já falei, traços genéticos, personalidade, cultura da casa, enfim. Olhe para sua criança, esteja com ela, veja o que ela precisa, esteja com ela o tempo todo, ajudando para que ela consiga, então, se restabelecer. E isso vai te ajudar muito no futuro. Na adolescência, ele vai saber, o adolescente, a adolescente, a quem recorrer. Porque é um pai presente, é uma família presente, é uma família que tá ali mostrando o caminho. Não é aquela família que o tempo inteiro pune, que grita, que fala, não. Aposente a sua vara, se você usa o seu cinto, o seu chinelo. Gente, não precisa disso. Se você conseguir entender, instruir teus filhos na conversa, no diálogo. Eu já ouvi muita gente falar, mas eu falei, e não muda, então por isso. Então você não falou o suficiente. Uma maneira que você tá falando, então converse. Se eu gostaria que alguém fizesse o uso dessas ferramentas com você no trabalho, eu sempre gosto de usar esses exemplos. Às vezes o chefe é tão grosseiro com você que você pensa até, né? Ai, que vontade de dar um soco, né? Mas não pode, né, gente? Não é pra fazer isso. Os pais fazem isso porque a criança é fraca. É fraca no sentido da fragilidade. Ela não consegue se defender, gente. Por que você vai fazer isso? Não é pra fazer, não é esse o caminho. E aí ela vai aprendendo que ela não consegue fazer as coisas falando. Então é importante pensar na sua vida enquanto alguém que gostaria que alguém fizesse isso com você hoje, saísse te esbofeteando por aí. Não, você quer ser acolhido. Quando a gente vai procurar alguma coisa pra comprar, a gente quer ser bem atendido, quer seja na igreja, com alguém. Às vezes que você tá passando uma aflição e a pessoa não tá nem aí pro seu problema. Ou você tá no restaurante esperando 2 horas e a pessoa nem sequer vem dar algum motivo pra você, alguma resposta. Não, por isso que é importante pensar que a criança também precisa aprender esses passos. E a conversa que vai trazer isso. Você traz a criança pra junto de você, você instrui a criança, esteja com teu filho. Mais uma vez eu vou dizer, a fala, ela é comprovada cientificamente por vários pensadores, Vygotsky trouxe isso, de que transforma um pensamento, deixa a criança mais dinâmica. Fale com seu bebê, converse com seu bebê, esteja presente com ele, mostre as coisas, fale o tempo todo, porque vai estruturando a mente mesmo. Quando a criança tiver com 2 anos, que já vai o cérebro mais estruturado para a parte linguística, ela vai falar, porque tem repertório para isso, depositou muita coisa. Então é importante pensar, então tudo que você for instruindo, ela vai entender, gente. A criança entende todos esses passos, tá bom? Gente, nossa, eu tô muito feliz que muitas pessoas entraram. Deixa eu colocar aqui meu óculos para agradecer vocês. Pra mim isso foi uma conversa muito boa. Entrem no meu site, leiam os artigos na íntegra que eu falo sobre isso, trago todos esses versículos. A Lari, minha sobrinha fofinha, tá aqui. O Davidson entrou, que legal, meu sobrinho também fofo. A Dani Vatari, Dani, tudo bem? A Dani Pazian, minha ex-aluna, que fofinha, Dani, obrigada pela presença. O Edson Pimentel tá aqui também, que bacana, gente, tô muito feliz. Deixa eu ver quem mais. A Renata, oi Ré, que bom que você veio. Ótimo, vocês que são pais, né?
Margarete, a titia Margarete tá aqui, que fofa. Ai, gente, que feliz. Ecoa tá aqui também. Felipe Caran tá aqui, que ótimo. Muito obrigada pela presença, Paty, minha irmã. A Eliane Meira, oi, tudo bem? A mamãe, ai, nossa, que privilégio. A Mari, oi, Mari. Tá aqui também. Ai, Pensa Andrade também tá aqui. Que fofinha, gente. A Ju! Oi, Ju! Não sei se é a Ju, Léo, tá todo mundo aí, a família. O Xande, meu cunhado. Gente, tô muito feliz. A Cris veio! Oi, Cris! Que bom que você tá aqui participando também. Ai, nossa, que honra pra mim que vocês vieram. Bob Morizon também tá aqui. Muito obrigada pela presença. Marcos, pastor Marcos, tudo bem? Nossa, Balinha Divertida também, muito obrigada, gente, pela presença. A Musta Faiev, é isso? Tá aqui também. A Vivi, minha sobrinha, que fofinha. Marcela Salles. A Carliana, oi, Carliana, que fofinha também. Histórias do tio Miltinho. Ai, que fofo. Muito obrigada, gente. Up de Santo Amaro. Ai, que fofinhas. Nossa, gente, a Ângela Maria, minha ex-aluna também. E tá tudo bem. Ai, tô super feliz, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar tanto aqui no Instagram quanto no meu e-mail. contato@bethtaqueda.com.br. Entre na minha página, entre no meu site, leiam os artigos, deixem comentários, podem me perguntar coisas. Na sua igreja, por exemplo, se tem gente que tá com dúvida de algumas questões, podem me mandar. A gente pode estar aqui para ajudar vocês, para conversar. Eu também presto consultoria, quem quiser mais detalhes, faço consultoria online para pais mesmo, para estar instruindo pais. Ministério infantil também, escolas, podem me mandar mensagem, me perguntar como que é o processo,